Nós tivemos esta crise aberta com a carta de Cacay e só reabrindo parênteses, o Cacay é um discípulo de Márcio Tomás Bastos, tá? Não tão brilhante, não tão influente, não, mas ele era uma espécie de mão longa do escritório do Márcio Tomás Bastos, cuja sede era em São Paulo, em Brasília. Então, quando o Márcio Tomás Bastos, ele tinha uma série de escritórios que prestavam serviço para eles, mas o escritório do Cacay era um dos principais escritórios que prestavam serviço para o Márcio Tomás Bastos. Ele não é como o Márcio Tomás Bastos. O Márcio Tomás Bastos é um grande articulador da política, muito vinculado ao presidente Lula, ao PT. O Cacay não. Ele é um grande circulador do cenário político institucional. Então, ele tem relações com senadores, deputados, juízes, ministros. Ele trafega nesse universo, mas não como alguém que está a serviço de uma causa ou a serviço do partido, não. É mais uma questão do escritório dele, né? Ele faz esse universo relacional para traduzir isso em vantagens para os seus clientes, né? E ele gosta também, o Cacay adora estar nesse lugar. Então, ele faz aquela carta aberta que detona uma super crise que é alavancada na segunda-feira pela reportagem da Daniela Lima na Globo News. O objetivo da carta, como nós dissemos aqui, ficou patente ontem, era fazer a defesa do Haddad, né? É fazer um embate entre o Haddad e o Rui Costa, que são os dois que conflitam, confrontam, tá? E aí de quebra já deu uma lapada na Janja também, mas o objetivo principal, que ficou um pouco escondido por trás desse clima meio da fofoca palaciana, era fazer a defesa do Haddad, tanto que ele vai lançar na carta o Haddad como candidato a sucessor do Lula em 2026, não é nem em 2030. Ele já está dizendo, é o Haddad em 2026. Depois, ele vai dar entrevista na Globo News, disse ele, não, pelo amor de Deus, é 2030, 2026 é o presidente Lula, mas não é isso não. Né? O objetivo da carta era afirmar o Haddad como o sucessor do Lula em 2026, porque na avaliação do Cacay, na avaliação hoje de boa parte do universo político em Brasília, Lula não tem condição de ser candidato a um quarto mandato em 2026. Vai ter? Não vai? Não sei. Ele quer, claro, mas a avaliação de boa parte da elite política em Brasília que não tem chance. Né? Lula não será candidato. Ele já enfiou o nome do Haddad. A Daniela Lima foi no mesmo sentido. Ela mostrou o Haddad como vítima das articulações. E aí por quê? Porque tanto ela quanto o Cacay são defensores, sustentáculos deste projeto neoliberal do governo Lula, que tem o Haddad como pedra angular. Né, na articulação com os bancos, na articulação com o agronegócio, na articulação com os interesses da burguesia de uma maneira geral, mas especialmente do capital financeiro. Essa é a aliança principal do governo Lula. Né. Não quer dizer que se o Rui Costa derrota o Haddad, essa aliança vai ser rompida. Não, mas é uma remontagem, né, que terá que ser feita. Então, o que aconteceu? Eu trouxe essa manchete aqui, achei bem interessante, de ontem, lá do Brasil 247, que é um dos principais veículos porta-vozes do governo, do presidente Lula. Isso não é uma acusação, tá? O Leonardo Atushi, que é o presidente, ganharam um prêmio agora, o IBEST, tudo. De fato, foi o maior canal progressista do país até o ICL aparecer. Hoje o ICL é disparadamente o maior canal desse segmento progressista. O 247 está em segundo lugar lá atrás, mas tem tradição, tem nome, tem marca, tem sua presença aí. Né? Um canal abertamente governista, acho que não tem essa coisa, não sou governista, não, é governista. O Leonardo Tucci fala, nossa missão é defender o presidente Lula e o seu governo. Tá? Então, essa manchete eu achei interessante, porque é a manchete deste universo. Então, o governo Lula descarta pânico e vai investir em reação e comunicação para recuperar popularidade. Tá? Ministros avaliam que mudanças na comunicação e uma provável queda no preço dos alimentos devem reverter o cenário. Eu achei muito interessante
porque essa manchete, na verdade, ela admite que há um clima de pânico, né? Não, ou alguém aqui falando, não cuspa no prato que comeu, imagina, eu trabalhei no 247, eu não estou cuspindo, não estou xingando, não estou falando mal, ao contrário, estou elogiando o 247 JB, dá um tempo aí, né? Eles são governistas, isso não é uma ofensa ao 247, é uma constatação, né? Assim como o Lucas Borges está dizendo que o ICL deu uma guinada forte ao governismo nos últimos, não nos últimos anos, né, Lucas? Porque nem tem há tantos anos assim. Nos últimos meses, o ICL, que tinha uma postura mais crítica em relação ao governo Lula, também hoje tem uma postura mais alinhada com o governo Lula. Mas, enfim, essa manchete é interessante, porque, assim, na hora que você coloca na manchete descartar o pânico, há um reconhecimento implícito de que está tendo um clima de pânico, né? Que há um clima de pânico. Achei bem interessante essa manchete, porque ela é reveladora do estado de espírito no interior do governo, que esse clima de pânico, evidente, não é por causa da carta, né, do Cacai, ele é aberto na sexta-feira com a pesquisa Datafolha. É claro que havia pesquisas internas do governo mostrando queda na popularidade, mas foi um choque, ninguém esperava aquela queda para 24% de ótimo. Foi uma cacetada muito grande. Então, esse é um clima de nervosismo continua, e essa ideia, vocês veem, não, ó, tá inclusive assim, cenário complicado, porque assim, uma esperada, como é que tá dito aqui, ó, uma provável queda no preço dos alimentos, né? O governo sabe que não há garantia, né, de queda no preço dos alimentos. Ao contrário, né, a gente está vendo agora a inflação dos ovos neste momento. Não há um cenário a curto prazo de queda no preço dos alimentos, e esse tem sido um dos vetores decisivos da crise de popularidade do governo. Não é o único. Ontem nós conversamos aqui, tanto com o Vladimir Safatli quanto com a economista Denise Gentil, está evidente que não é só isso, né? A questão, o governo fica dizendo, não, aumentou essa massa salarial, o povo está contente. Não, o povo não está contente, é o que disse a Denise aqui ontem, a economista Denise Gentil. A massa salarial aumentou um pouco, mas o aumento da massa salarial foi todo abocanhado, apropriado pelo setor financeiro, porque hoje você tem quase 80% das famílias brasileiras na lama, por conta das dívidas. Então, você aumenta um pouco a remuneração nas negociações de quem é empregado formal, não? Quem não é, então, está ferrado. Mas esse pouco que aumenta, esse aumento é inferior à apropriação que os bancos fazem, né, de uma fatia relevante do salário por conta das dívidas que vem se acumulando cada vez mais nos últimos anos. Então, essa ideia, há um clima de mal-estar, há uma insatisfação generalizada, é óbvio isso. Não adianta os governistas ficarem apresentando os números das estatísticas e das planilhas. A vida real vai muito além disso, e a vida real é dramática. E a insatisfação graça na base da sociedade brasileira. Então, o governo sabe disso, não admite, mas sabe. E sabe que a situação é complicada. Como é que vai sair dessa crise? Aí tem uma interpretação de um setor progressista de que não, calma, não é mais bem assim. Porque, na verdade, é a questão ideológica como um ente abstrato que é determinante, é o empreendedorismo, aí pobre de direita e outras dessas pirações aí que eles vêm trazendo, e aí vai levar isso a uma ideia do seguinte, basicamente o país está muito bem. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Essa frase na boca de vários analistas progressistas. Eu vejo nas mídias. A economia está indo muito bem. O povo é que não está conseguindo ler o que está acontecendo no país. A economia vai bem e o povo não está entendendo que está indo bem a economia. Um pouco aquilo que o Lula falou, né? Olha, eu vou dar uma aula para vocês pobres do Brasil de como é que você faz para poupar diante da inflação dos alimentos. Faça-me o favor, né? Então, esta ideia, que é uma subestimação da inteligência do povo brasileiro, é uma subestimação, né? Ela traz como decorrência esse diagnóstico de que não, o problema é comunicação. O povo é burro, o povo não entende muito bem, nós precisamos iluminar o povo.
com as nossas explicações, com a nossa política de comunicação. Então, isso é um problema, porque não é isto. Usar esta receita não vai dar certo, o governo não conseguirá reverter, é 2 mais 2. Então, vamos em frente. O que aconteceu ontem? Olha aqui, ó. Deixa eu ver o JCCC. Sou motorista de aplicativo há 6 anos, nunca teve aumento no valor de repasse para os motoristas. E ainda tem o governo querendo regulamentar a favor das plataformas. É isso. Falamos ontem brevemente com o Vladimir Safatli aqui. Em breve, JCC, vou trazer um dos maiores estudiosos nesse tema aqui do Brasil, que é o professor Ricardo Antunes, realmente é uma sumidade. Vou escrever para ele, está na minha agenda aqui amanhã, dia 20, que ele pediu para escrever no final do mês, para ele vir em março. Dizendo isso, essa proposta de regulamentação para os trabalhadores, os motoristas e trabalhadores nas plataformas de aplicativos é um escândalo, é a proposta do Uber. É a proposta do Uber, o governo se apropriou, adotou a proposta do Uber. Os europeus que fizeram uma regulamentação minimamente mais razoável ficaram escandalizados com a posição do governo brasileiro. Né? Aqui, pergunta. Joaquim Silvino. Mauro, por que progressista? Não é social-democrata? Olha, acho que aqui, primeiro que esses segmentos não se qualificam como sociais-democratas ou como social-democratas, não se qualificam. A social-democracia é um fenômeno tipicamente europeu que não teve uma expressão aqui no Brasil. Quem se apropriou da ideia, da palavra social-democrata foi o PSDB, que está desaparecendo agora. O Partido da Social-Democracia Brasileira. E acho que isso deixou uma marca, uma certa ojeriza também, né, nos setores do PT, por exemplo, né, em usar a expressão social-democrata. Mas acho que não é inadequado também. Você pega lá os shows na Alemanha, do Partido Social-Democrata. Né, e há Partido Social-Democrata, sociais-democratas, social-democratas, lá na Europa. Mas tudo de direita, né, como o caminho que os progressistas estão fazendo aqui no Brasil também, cada vez mais para a direita. Foi algo que quem falou aqui foi o mestre professor Lincoln Seco, né, dos 2 giros do PT. Em 2002, o giro da esquerda para o centro, e agora, em 2024, 25, do centro para a direita. E olha que ele é do PT, né? É um grande estudioso do PT. Não perca, a entrevista dele anteontem aqui foi sensacional. Então, o que acontece? Ontem sai uma reportagem lá na Globo News, é onde vaza tudo. O governo, apesar do diário oficial, vamos dizer assim, do governo não ser a Globo, mas ela apoia o governo e ela é a mídia de preferência do governo. Globo e Globo News é onde o governo se expressa no cotidiano. E aí, então, a Globo News ontem revelou esta reunião. Eu não sabia dela, que aconteceu domingo em Brasília, sem o Haddad. O Haddad está na Arábia Saudita, chega quinta-feira, chega de hoje para amanhã, portanto. E aí aproveitaram a ausência do Haddad para fazer essa reunião. Brincadeira, mas enfim, não estava. Mas também aproveitaram, né? Para fazer uma reunião na Granja do Torto, que é onde está morando o presidente da República. Ele não mora mais no Palácio do Alvorada, né? Ele já está morando na Granja do Torto, Palácio do Alvorada, de fato. Quem morou lá, eu nunca morei. Diz que é muito desconfortável, ele é arquitetonicamente maravilhoso, mas para a moradia cotidiana não é bom. Então ele foi lá para a Granja do Torto. E aí ele recebeu alguns ministros lá. Quem é que estava nessa reunião? Estava o Padilha, estava o Rui Costa, estava o Sidônio, estava a Gleisi, né, que não é ministra, ou será em breve, né, na Secretaria-Geral da Presidência, a presidenta do PT, e o Alexandre Silveira, das Minas e Energia. Não apenas esses. Também estava o Camilo Santana, ministro da Educação, e o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia. Então vocês veem aí um grupinho seleto. Pau no Haddad. A reunião foi, em boa medida, dedicada a cacetear o Haddad, porque, na leitura desses ministros, as crises mais graves que o governo Lula passou foram por conta da ação ou da irresponsabilidade ou da falta de controle, palavras que usaram na reunião, do Ministério da Fazenda. Sobretudo, 2 das medidas
né, que eles atribuem, então, a responsabilidade diretamente ao Haddad, não é ele o responsável, né, mas é o Ministério da Fazenda, né, que é a crise das brusinhas, como ficou conhecido em 2023, e agora a crise do PIX. Né? Então, acho que essas duas crises foram crises que o papel do Ministério da Fazenda e do Haddad em gerar as crises foi fundamental. Caíram de pau no Haddad. Tá? Além disso, falou-se da questão da inflação dos alimentos, e aí não tem exatamente uma acusação contra o Haddad, mas enfim, como grande tema, grande preocupação, o que vai fazer? Só que, no final, ao fim e ao cabo, na reunião, volta-se para esse diagnóstico equivocadíssimo de que o problema é a comunicação, de que o Sidônio vai resolver. Imagino que um publicitário vai resolver a situação política de um governo. Mas nem aqui, nem na China. Bom, na China, nem pensar, menos ainda. Então, a reunião foi para fazer a fritura e reafirmar essa ideia de que a população não conhece o governo, que a população entende mal o governo e que com comunicação, né, vai se resolver. Né? E é interessante a abordagem deles. Ontem foi tema na conversa também com o Safatli, essa concepção de comunicação que o governo tem. O governo tem uma concepção de comunicação que é dos anos 50, 60, do século passado, que é a comunicação. Você tem um emissor, é a teoria da comunicação lá dos anos 50, 60, nos anos 80 isso já estava mudando. E um receptor. Então, um emissor emite a comunicação e o receptor recebe. E a cabeça do receptor vai ser feita por essa emissão, pela qualidade, alcance e frequência da emissão. É uma teoria que até hoje a publicidade tem. Por isso que o Sidônio vem nesse caminho. E aí, segundo a Globo News, essa reportagem é da Andréa Sadi, ela diz assim, olha que interessante, né? Uma fonte que estava na reunião disse que o governo é um deserto de informação, por conta desta concepção, da concepção de que comunicação é informação. Mas não é, né? Comunicação é relação. Comunicação é um processo muito mais complexo do que a disseminação de informação. Né? Comunicação é um processo relacional decisivo. Como disse ontem o Vladimir Safato aqui. O que é comunicação? Comunicação é, por exemplo, constituir comitês populares para a definição do orçamento público. Não essa coisa que o governo fez aí de orçamento participativo por aplicativo. Não. Comitês populares, assentados sobre o território, como na Venezuela. Isto é comunicação. Não adianta fazer campanha publicitária. Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Então, bom, este é o cenário desta crise. Agora, esta crise rola porque por causa do governo, né? Onde está assentado o governo? Um governo neoliberal. Hoje, há 6 meses atrás, era quase, não, um pouco mais, né? 8 meses atrás, era um negócio neoliberal. Você está dizendo que o governo é neoliberal? Você está acusando o governo do PT de ser neoliberal? Era um negócio assim. Hoje está claro, né? Hoje ninguém mais contesta a orientação neoliberal do governo. O arcabouço fiscal é o que estrutura, do ponto de vista da política econômica e da política, o governo Lula. É o arcabouço. Tudo vem em decorrência do arcabouço. E um dos elementos centrais do arcabouço, Denise Gentil falou ontem aqui, é você demolir o Estado, é você desmontar o Estado para ofertar para a iniciativa privada, a preço módico, a preço baratinho, a possibilidade de prestar os serviços que o Estado prestava, lucrando com isto. E aí, portanto, você deixa de ter serviços públicos, passa a ter serviços privados, e aquilo que antes era um direito passa a ser um processo de aquisição, de compra de serviço. Não é à toa que o BNDES hoje é o grande responsável, é o grande motor, é a grande alavanca dos processos de privatização em saúde, educação, em saneamento básico, em energia no país.
Então é isso, o foco, o BNDES hoje é uma máquina de privatização, a maior máquina de privatização da história. Não é à toa também, não é por uma questão de correlação de forças, não se iludam, não é. É porque há concordância do governo. É por isso que não se reestatizou a Eletrobras, nem as refinarias de petróleo, nem a BR distribuidora. O governo concorda com essa lógica da privatização. Tanto que ontem anunciou garbosa e orgulhosamente que o BNDES anunciou que vai ter 30 bilhões para privatizar rodovias apenas em 2025. Nunca antes na história desse país. Os números são acachapantes. Acachapantes. Olha isso aqui. Isso aqui é o financiamento do BNDES para concessão. Concessão é privatização, tá? Uma concessão por 30 anos, é claro, é obviamente uma privatização. O salto é impressionante. E os dois saltos nos governos do presidente Lula agora, 2024 e 2025. Olha aqui, ó. Quanto era em bilhões liberado pelo BNDES por ano para a privatização? 2008, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 5, 3, 3, 1, 4, blá, blá, blá. 2024, 23. 2025, 30 bilhões. 30 bilhões. As estradas do Brasil estão sendo entregues, todas elas, as estradas federais, para a iniciativa privada, em preços módicos e vantagens que sem par. Tá aqui, ó. Então, teve uma mudança na lei, e aí é o seguinte, o financiamento do BNDES fica atrelado à taxa de juro vigente no momento do leilão. Caso ocorra um aumento, até a assinatura do contrato. Então, se o juro aumentar, aumenta o juro do contrato. Se o juro cair, e o juro vai cair, né? Porque ele está no auge, a concessionária tem o benefício de ficar com menor índice. Então, mamata. Mamata. Então, tem a regra de que é o juro praticado pelo BNDES no momento do leilão, mas não é bem assim. Depois você vai poder modificar. E isto vem numa conformação legal. Então, como eu disse, não é uma questão só de Rui Costa versus Haddad. Os dois concordam. Né, do ponto de vista do programa, do ponto de vista das ações, eles têm concordância total. A diferença entre ambos é, claro, a disputa do poder. Haddad quer ser candidato em 2026. O Rui Costa também, por incrível que pareça, mas quer ser candidato em 2026. E tem uma divergência, às vezes, em determinados enfoques. Né? O Rui Costa queria mais peso no PAC, a Haddad quer menos peso no PAC. Então, tem algumas diferenças de ênfases, nuances, enfoques. Mas, no essencial, eles estão concordes, como isso aqui. Né? Acabaram de aprovar uma mudança na lei das concessões rodoviárias, por exemplo, prevendo um reequilíbrio imediato de contrato e regra para receita extra. É uma mamata, uma moleza. Ou seja, vou ler aqui o que está aqui embaixo. Resultado de uma costura entre os ministérios da Fazenda, da Casa Civil, empresas do setor e Congresso. Gente, não está faltando alguém aqui? Não está faltando os usuários do serviço? Não estão faltando os trabalhadores? Não, mas você não foi convidado para participar. Então Haddad, Rui Costa, as empresas, os empresários e os deputados, para construir um novo marco legal para concessões e PPPs, privatização, tá? Prevendo a possibilidade de reequilíbrio imediato de contrato em situação de emergência, ou seja, sobe o contrato, o valor do contrato, a empresa ganha mais, e para fixar regras sobre receitas acessórias que podem ser obtidas parcial ou integralmente pelas concessionárias. Tipo, você ganha lá o aeroporto e aí você vai ampliar em bastante o direito da empresa concessionária explorar restaurante, lojinha, bar, a mesma coisa nas estradas e nas outras privatizações. Como diz o Rafael aqui, literalmente a solução é alugar o Brasil para esse FDP. Pois é. Na verdade, vender o Brasil, entregar o Brasil para esta turma. Joelma Rosado, vocês estão dando show todos os dias. Parabéns, Joelma. Obrigado.
Agora veja aqui seu elogio. Gildo Bastos também com a gente todos os dias aqui, chegando agora para compartilhar com os camaradas a denúncia do excrementíssimo. É isso aí, galera. Como forma de repartir nossa alegria, vamos contribuir com o canal. É isso aí. Mande seu chat, seu super chat, seu super sticker. Torne-se membro do canal. É sempre esse meu apelo, fundamental isto. Tá? Estamos juntos, juntas. Então, vamos, deixa eu ver se chegou mais algum aqui. Não, eu acho que é isto mesmo. Tá. Tá aqui, o Alexandre. Humberto Oliveira. Mauro, bom dia. Conhece a análise do antropólogo Piero Leiner sobre as milícias e essa arquitetura sugênero do golpe? Sim, conhece. Nessa tua agência de gestão de crise, você trabalhou com o Nilson Oliveira? Sim, trabalhei com ele, sim. Foi diretor da agência, lá fomos sócios, inclusive, durante um período. Bom, vamos lá. Neste universo da privatização, gente, acabou, é finito, zero, chega, encerra o assunto. Do governo enterrou de vez qualquer conversa sobre reestatização da Eletrobras. Os ministérios das Minas e Energia e da Fazenda chegaram a um acordo, estava havendo algumas divergências entre eles, e o governo, lembra que o governo tinha entrado com um questionamento lá no STF em relação não à privatização, tá? A AGU tinha entrado com uma ação no STF pedindo para derrubar um trecho da lei que restringe a 10% as ações de poder de voto para qualquer acionista no conselho de administração. Foi uma coisa na privatização que era para restringir a influência do Estado na Eletrobras. Tá? O objetivo era somente este, e está lá, 2023, a lei é de 2021, desde o início do governo. E o relator desse caso no STF é o Cássio Nunes Marques, o bolsonarista Cássio Nunes Marques, mas ele vem dando prorrogações seguidas ao prazo para tomar uma decisão, né, a pedido das partes, a Eletrobras e o governo, para chegar a um acordo. E aparentemente chegaram a um acordo, acabou, o governo não chia mais, não tem, acabou, esquece. Tá? Então, o que é? Então, e não foi uma reunião pequena, não, né? Teve uma reunião na segunda-feira. Foi segunda-feira agora. Anteontem, do presidente Lula, com 5 ministros para tomar a decisão. E a decisão é o seguinte: o governo vai ficar satisfeito, né, com um pequeno aumento na sua participação na cúpula da Eletrobras. E aí não se fala mais nisso, esquece de falar desse negócio de reestatização. O governo diz: não vamos incomodar vocês mais com isso, nem temos lá grande interesse nesse assunto, não. Tá? Então, isso, está feito o acordão. Pelo acordão, deixa me ver aqui, a União vai ter, em vez de 3 membros no Conselho de Administração, mas continua sem mandar, e um aumento, vai ter um aumento no acordo, um aumento no número de cadeiras do Conselho de 9 para 11. Então, passa de 1 para 3, mas é 3 em 11, não é tão diferente assim de 1 em 9. E o governo conquistou, grande conquista do governo, um assento no Conselho Fiscal, que o governo não tinha. Então é isso. Então o governo entregou a Eletrobras em troca de um assento no Conselho Fiscal e 2 assentos no Conselho da Administração. Emergência SUS, diz aqui. Saiu na Piauí, 2 dias atrás, uma matéria sobre uma consulta pública aberta pela ANS, Agência Nacional de Saúde, para avaliar a liberação dos planos de saúde que não cubram emergências, internações e nem tratamento de câncer. Não estava sabendo, gravíssimo, hein? É a dita saúde suplementar. Cecília Manso diz: foi-se a esperança de um futuro melhor, muito triste. E a Monique Ribeiro, que chega aqui como nova membra do canal, muito bem chegada, muito obrigado. Eu quero, antes de embarcar o nosso Maringoni, que já vi que está aqui, super pontual, esse Gilberto Maringoni, deixa eu me ver aqui, ó. Acho que dá tempo de falar de 2 assuntos, aí o terceiro é exatamente o que motiva a chegada dele. Primeiro
Petrobras, petróleo, Amazonas, margem equatorial. O delegado Alexandre Silveira, que faz às vezes de ministro das Minas e Energia, um dos preferidos do presidente Lula e da Janja, ele ecoando, claro, né, o presidente da República levantou a bola, ele está lá batendo e batendo duro no IBAMA, dizendo que o IBAMA enrola e não aponta o que falta sobre a foz do Amazonas. É um cerco ao IBAMA do governo federal, que não deixa em nada para trás o que o governo Bolsonaro fazia, né? Um ataque ao IBAMA em todas as frentes para sufocar o IBAMA e conseguir. O governo já tinha ido para cima do IBAMA na questão salarial, né? Foi para cima. Agora é sufocar o IBAMA para que o IBAMA seja uma agência a serviço dos projetos do governo federal. Tá? Então tá lá o ataque dele e o Brasil aceitou o convite e vai ingressar na OPEP+, segundo o Alexandre Silveira. O convite foi feito lá atrás, na COP, tá? Na COP passada, na COP retrasada, né? Na COP de Dubai. E agora o governo aceitou e enquanto o governo fala de transição energética, cascata, não acredite, cascata. O governo tem esse discurso da transição energética, está transformando o Brasil cada vez mais numa potência petroleira. O Brasil está virando um grande navio petroleiro. É disso que se trata, com esta conversa também fiadíssima de que ou explora o petróleo da margem equatorial ou não vai ter petróleo no país. Mentira, eles escondem de você. O governo tem escondido que o argumento é as reservas brasileiras, estimadas hoje em exploração em 15 bilhões de barris, no final do século agora vão estar se esgotando, 2100. Então precisa de novas reservas estratégicas, 15 bilhões de barris. Na margem equatorial, estima-se que há 10 bilhões de barris. Bastante, né? O que o governo esconde de você, descaradamente, a Petrobras esconde, é que em Pelotas, as reservas encontradas em Pelotas e que já foram, inclusive, licitadas, são de mais 15 bilhões. O governo com Pelotas, nada contra os pelotenses, contra o meio ambiente em Pelotas, mas é evidente que a prioridade é a preservação da Amazônia. Só com a reserva de Pelotas, o Brasil dobra as suas reservas. Aí vai dizer que precisa... Você sabe por que precisa da margem equatorial, né? Precisa da margem equatorial. Além disso, né, desse sonho do presidente Lula de fazer o Brasil uma potência petroleira, é o Alcolumbre, né? O presente que o presidente Lula entregou, garantiu, prometeu ao Alcolumbre para ele apoiar o governo do Senado. E aí, nós não estamos falando, não é um presente baratinho, não, viu, gente? Nós estamos falando de 50 bilhões, a estimativa de 50 bilhões de reais de royalties, 53 bilhões de reais de royalties para os municípios lá do norte do país, boa parte deles lá para o Amapá. Você imagina o que a prefeitada a serviço do Alcolumbre e do Randolph lá no Amapá vai fazer com essa grana? Não preciso dizer, né? Então, é disso que se trata também a exploração lá no Amazonas.